Bem pessoal, vamos lá. O objetivo aqui desses vídeos é tentar clarear um pouquinho esse conceito de conjuntos enumeráveis. E com esse objetivo vou gravar aqui 3 vídeos curtos, também tentar ser curto, né? No máximo 15 minutos, e tentar explicar um pouco a ideia desse conceito que é tão importante para a matemática. Então, a primeira pergunta que vem à nossa mente é conjunto enumerável, né? O que é isso? Para você entender um pouco a ideia, imagine que está aqui no hospital e um monte de pessoas estão na frente do hospital que querem ser atendidas. É claro que da forma como está aqui, né, fica muito difícil, né, atender da forma como eles querem, né, todos de uma vez. Não é possível isso. Então o que nós fazemos, né, o que a prática ensina, é de colocar todo mundo em fila, onde aí você saberá quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então cada pessoa dessa é associada a um número. Então a pessoa que está aqui na frente é associada ao 1, logo em seguida vem o 2, em seguida vem o 3 e assim por diante. Então essa ideia de colocar em fila é o que nós podemos dizer a grosso modo, né, o que é um conjunto enumerável. Então a grosso modo é um conjunto cujos elementos podem ser colocados em uma fila, de modo que a cada elemento é associado a um número, né, como o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Mas é claro, isso é a grosso modo, né? Se fosse explicar para uma criança de 9 anos, você diria que um conjunto enumerável você pode pegar seus elementos e colocar ele numa fila. Mas na matemática, né, como é o conceito de um conjunto enumerável? Então o conjunto é dito enumerável quando ele é finito. Então se ele é finito, automaticamente é enumerável. Ou se não for finito, existe uma bijeção desse conjunto com os naturais. Ou seja, existe uma correspondência biunívoca. O que significa isso? Imagine aqui um conjunto A, está aqui, né, os seus elementos, está aqui o conjunto dos naturais, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, uma correspondência biunívoca é uma relação onde cada elemento do conjunto A é associado a um elemento, né, dos naturais. Então não vai sobrar ninguém no conjunto A. Cada elemento é associado a um, de modo que eu não vou ter 2 elementos indo para o mesmo número, tá certo? E de forma nenhuma eu vou deixar algum natural aqui sem alguma correspondência. Então isso é que nós chamamos de bijeção, né, de um conjunto com os naturais. Você consegue fazer essa correlação. Para cada natural eu consigo associar um elemento do conjunto A, tá bom? Os exemplos mais clássicos de conjuntos enumeráveis: o próprio natural. Por quê, né? Tá aqui o conjunto dos naturais nele mesmo. Qual seria a função que você iria aplicar dos naturais nele mesmo, de modo que houvesse uma correspondência biunívoca, ou seja, houvesse uma bijeção entre os seus elementos, de modo que o 1 vai para o 1, o 2 vai para o 2, o 3 vai para o 3, o 4 vai para o 4. Quem seria essa função? Claramente seria a função f de x igual a x, que é claramente uma função bijetora, tá certo? Não ocorre nenhuma maneira de 2 elementos diferentes terem a mesma imagem, tá certo? E nenhum elemento natural vai sobrar, porque é sempre associado a ele mesmo. Então esse é um exemplo clássico de conjunto dos números naturais. Um outro exemplo clássico de conjuntos ou enumeráveis, quer dizer, né, de conjuntos enumeráveis é o conjunto dos inteiros.
Bem, aqui carece um pouquinho mais de explicação, né? Não é tão óbvio como foi nos naturais. Como é que eu posso dizer que existe uma correspondência dos inteiros nos naturais? Afinal de contas, os naturais, se eu fosse enxergar aqui, né, a grosso modo numa reta, né, os naturais eu teria aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Os inteiros, aparentemente, né, também tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, só que ele ainda tem o 0, tem o -1, tem o -2, tem o -3. Como é que eu vou garantir uma correspondência bionívoca se aparentemente os inteiros parecem ter mais elementos que os naturais? Como é que eu vou garantir que essa função é injetora? Ou seja, que não vai ter dois elementos com a mesma imagem? Que a grosso modo, só para você entender bem o que eu vou falar agora, imagine aqui um conjunto A com 5 elementos e um conjunto B com 3 elementos. Aí eu quero que você faça uma correspondência bionívoca aqui. Bem, a dificuldade é que eu até consigo fazer aqui, ó, o primeiro ser ligado com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Mas como é que eu faço com esses dois elementos? Eu vou ter que ligar para alguém que já possuía algum elemento associado. Então, se eu de repente fizer esse elemento com esse, a função deixa de ser injetora e logo não é bijetora. Porque a função injetora não permite dois elementos ter a mesma imagem. Essa é a ideia que muitos alunos pensam quando se trata da correspondência bionívoca entre os naturais e os inteiros. Aparentemente os inteiros têm mais elementos. O que você não percebe às vezes é que ambos os conjuntos são infinitos. E eu volto a dizer, assistam aquele vídeo, ao vídeo no YouTube chamado Hotel de Hilbert. É muito interessante e vai ajudar vocês também demais a compreender isso aqui. Por serem dois conjuntos infinitos, eu consigo fazer essa associação. Eu pego todos os inteiros e associo aos naturais, de maneira que fique 1 a 1. Mas como é que vai fazer isso, né? Uma ideia seria o seguinte: pegar todos os números positivos no conjunto dos inteiros e levar todos eles, tá certo, para os números pares, de modo que eu pegue o 1 e leve para o 2, o 2 eu levo para o 4, o 3 eu vou levar para o 6, não é para o 5, é para o 6, o 4 eu vou levar para o 8, e assim por diante, ó. O 5 eu levo para o 10, e assim continua. Então todos os números positivos são associados aos números pares lá nos naturais. Bem, então peguei todos os positivos e associei aos pares. E o restante, né, o que sobrou, eu levo para os números ímpares, né, de modo que o 0 eu levo para o 1, né, o -1 eu levo para o 3, o -2 eu levo para o 5 e assim por diante. Bem, desenhando assim parece até plausível, né? Mas como é que eu exibo isso em termos de funções? Aí você tem que exibir qual é a função que faz isso. Graficamente dá para ver que é possível fazer a correspondência bionívoca, mas eu queria que você dissesse qual era a função que faz isso. Então eu quero uma função que associe os inteiros com os naturais, uma função f, que garanta a minha correspondência. Bem, como você
mesmo observou no desenho, eu tive que quebrar em duas partes. Então é bem comum, né, pensar que essa função com certeza vão ter duas sentenças, onde se o número for maior do que zero, ou seja, se eu pegar os inteiros positivos, eu vou levar cada um deles para os números pares, ou seja, eu levo para 2 vezes x. Então, quando eu pego a parte dos inteiros, eu levo para todos os números pares. O 1 vai para o 2, o 2 vai para o 4, o 3 vai para o 6, o 4 vai para o 8, o 5 vai para o 10 e assim por diante. Tá certo? Agora, se o número for negativo, né, não positivo, né, menor ou igual que zero, eu tenho que levar para os ímpares. A primeira ideia que vem na nossa mente é levar para o 2x mais 1. Temos um probleminha. Por exemplo, quando você calcular o f de menos 1, dá 2 vezes menos 1 mais 1. Ou seja, dá menos 2 com mais 1, que dá menos 1, que não está nos naturais. Então, cuidado, essa representação do número ímpar aqui não é que está errado, ela não é a ideal. Porque eu vou pegar os números não positivos. Então, eu vou pegar o menos 1, menos 2, menos 3, e eles vão ter que virar números positivos. Então, uma saída é você colocar o menos aqui na frente. Menos 2x mais 1. Por exemplo, o f de 0 vai dar 1. Certo? O f de menos 1. Se você agora calcular o f de menos 1, vai dar menos 2 vezes menos 1 mais 1. 2 com mais 1 que dá 3, que é ímpar. Se eu calcular o f de menos 2, menos 2 vezes menos 2 com mais 1 dá 4 mais 1, que é 5, que é ímpar. Então note que todos os números negativos estão indo para os números ímpares e o zero também. Então a minha função que faz a correspondência bionívoca é essa aqui. Tá certo? Então, com isso, você tem a noção do que é um conjunto enumerável. Tá certo? Ele é um conjunto que pode ser colocado numa lista, numa fila. Como é feito isso? Associando a cada elemento do conjunto A um número natural. Tá certo? Isso feito por uma bijeção. Isso é claro se o conjunto for infinito, porque se for finito, automaticamente ele é enumerável. Então fica exercício para vocês aí, o exemplo 3 e o exemplo 4, vocês criarem aí a bijeção. Tá bom, gente? Esse foi o primeiro vídeo para que vocês entendam a ideia de conjuntos enumeráveis.